Intitulada Menos Religião, Mais Jesus. Eu quero que você olhe para pelo menos 3 pessoas aí perto de você e repita isso. Diga: menos religião, mais Jesus. Fala para 3 pessoas aí perto de você. Eu quero ouvir um burburinho assim, você repetindo isso. Aí aproveita e escolhe alguém que você falou, dá um sorriso para ela e diga: que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa série é uma exposição somente em Gálatas. E nós chegamos agora no capítulo 2. E eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Aleluia. 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 Gálatas capítulo 2 é onde nós vamos continuar a nossa série hoje. Mas antes de entrar no sermão desse domingo, antes de começar a compartilhar aquilo que Deus gerou no meu coração, eu preciso que você entenda isso aqui. Nós estamos falando de uma carta que é o coração do Evangelho. Nós estamos diante de um homem que tem uma mensagem objetiva e clara para essa igreja. Uma igreja que tão rapidamente abandona o Evangelho da graça, abandona o Evangelho de Cristo Jesus para seguir um outro Evangelho. E nós temos Paulo agora como personagem principal aqui nesse contexto, aquele que está trazendo novamente, através dessa carta, a apresentação do que é o Evangelho. E nós já aprendemos aqui, o Evangelho é uma boa notícia, e essa notícia é a respeito de Jesus. O que você precisamos entender é que quando nós falamos sobre o Evangelho, nós não estamos falando apenas sobre crença, sobre fé. Quando nós falamos sobre o Evangelho, nós estamos falando sobre prática, sobre vida. Há uma afirmação atribuída a A.W. Tozer, e eu vou citar muito Tozer hoje. E ele diz que o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo. O maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo. O maior inimigo da vida cristã, irmãos, não é aqueles que são contra os cristãos. O maior inimigo da vida cristã são aqueles que decidiram ser cristãos, mas decidiram ser cristãos inferiores, medíocres, cristãos abaixo daquilo que Deus, através da sua palavra, deixou claro que nós precisaríamos ser, viver e fazer. Pregador galês, Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que entre cristãos, preste atenção, olhe para mim aqui, por favor, isso aqui é sério e é importante. Martin Lloyd Jones vai dizer que entre alguns cristãos, há uma diferença tão grande, que chega a aparecer a diferença entre o crente e o ímpio. Existem cristãos tão inferiores, existem cristãos vivendo um cristianismo tão abaixo da média, que quase nós podemos comparar esses cristãos aos não cristãos. E quando nós olhamos para a carta aos Gálatas, irmãos, nós somos chamados para um nível de cristianismo mais profundo, mais intenso, mais verdadeiro, mais real. Porque o Evangelho, irmãos, é um Evangelho real para a nossa realidade. Alguém comigo aqui? O Evangelho não é uma ideia que nós ouvimos apenas no domingo. O Evangelho é uma mensagem real para hoje, para agora e para a nossa realidade. E esse é o chamado dessa carta. Então, quando Paulo ele
Ele escreve a carta aos Gálatas. No domingo passado nós caminhamos do versículo 10 até o versículo 24. Versículo 11, perdão, até o versículo 24. E hoje nós vamos caminhar do capítulo 2, do versículo 1 até o final do capítulo 2. Mas eu disse que eu deixaria algo do capítulo passado para esse domingo agora, do episódio da série passado, para esse domingo agora. E lá no versículo 13 do capítulo 1, Paulo vai compartilhar o seu testemunho. Perdão, porque a voz já está embargando aqui por causa da gripe durante a semana. Mas vai dar certo, no final vai dar tudo certo. A partir do versículo 13, Paulo começa a compartilhar o seu testemunho. Paulo começa a falar sobre aquilo, Paulo começa a falar sobre quem ele era. E é importante nós entendermos isso aqui. No versículo 13, Paulo vai dizer: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência, capítulo 1, versículo 13. Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mais especificamente, na carta aos Filipenses, Paulo vai falar como de forma violenta ele perseguia os cristãos. Paulo chegava nas cidades como um soldado pronto para destruir todos aqueles que criam em Jesus. Irmãos, não foi um, não foi dois, não foram centenas, mas foram milhares de pessoas que foram assassinadas pela espada desse homem chamado Paulo. Um homem zeloso da lei, um homem zeloso da tradição, mas um homem que perseguia aqueles que criam em Cristo. Mas algo acontece, irmãos. Paulo tem uma experiência com Jesus. Paulo tem uma experiência com o Evangelho. Tim Keller, ele diz o seguinte: o Evangelho, ele nos dá um par de óculos, através dos quais nós podemos rever nossa própria vida e enxergar Deus preparando-nos e moldando-nos, inclusive por meio dos nossos próprios fracassos e pecados, para nos tornar vasos da sua graça no mundo. Irmãos, Paulo está compartilhando o seu testemunho, porque quando o Evangelho alcançou a vida de Paulo, o Evangelho deu novas lentes para o apóstolo Paulo, e agora ele está enxergando a sua vida, o mundo, aquilo que está ao seu redor, por uma outra ótica. As lentes do Evangelho chegaram, e quando as lentes do Evangelho chegaram, Paulo começou a ver que desde o ventre da sua mãe, ele havia sido separado por Deus, e Deus pegou todos os erros, fracassos, pecados de Paulo e usa agora para a sua glória. Você consegue ver uma graça absurda nisso aqui, irmãos? Quando Deus alcança o apóstolo Paulo, ele não era um homem perfeito, ele não era um homem bom, na verdade, ele era oposto a Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que quando o Evangelho me alcançou, e eu olhei para toda a minha história, os meus erros, os meus fracassos, as minhas falhas e os meus pecados, eu vi a mão soberana de Deus operando por detrás das circunstâncias, e até mesmo os meus fracassos, erros e pecados, Deus estava moldando, preparando e treinando para me usar para a sua glória. Irmãos, Deus não desperdiça os nossos fracassos. Deus não está incomodado com a sua bagunça, com o caos que está a sua vida, com o lixo aonde você se meteu. Ei, você não está vendo, mas há um Deus soberano por detrás da sua história, e cada fato, cada ato, cada cena, cada página, Deus vai usar para a glória dEle. Sabe o que Paulo entendeu quando ele colocou as lentes do Evangelho?
é que tudo que ele foi, irmãos, depois Deus começa a usar para a sua própria glória. Quem ele se tornou, aonde ele treinou, aonde ele estudou, o que ele fazia, quem ele era, a sua cidadania, Deus usa isso tudo para a sua glória. Olha para mim aqui, sinceramente falando, quer me deixar com raiva, é um cara que lá no mundo, ele tocava o terror, lá no mundo, por onde ele passava, irmãos, todo mundo sabia quem era ele. Talvez era um cara violento, talvez era um cara que ele, quando chegava, ele mudava o ambiente para pior, mas ele era esse cara. Talvez lá no mundo, ele era o cara que amava o trabalho, dava vida pelo trabalho, ele vivia em função daquilo. Talvez lá no mundo, ele era o cara nos negócios, e ele era o melhor, o mais excelente, o melhor profissional. Sabe o que me indigna? É quando esses caras são alcançados por Jesus, se é que foram alcançados por Jesus. Eles não fazem nada no reino de Deus. Ele se torna o pior crente, o pior voluntário, um subcristão, que não compartilha a sua fé. E Paulo está dizendo não. Paulo está dizendo que viver o Evangelho significa olhar todos os dois lados da história da minha vida, o lado bom e o lado ruim. Quando eu olho para o lado ruim da minha vida, eu percebo que eu sou um pecador, mas quando eu olho para o lado bom, eu vejo Cristo e a sua graça operando na minha vida. Pastor, mas afinal, por que é que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Por que comigo? Por que Deus permitiu isso, irmãos? Nós não poderemos responder todos os nossos fracassos. Nós não poderemos dar resposta a cada uma das desgraças que acontecem nas nossas vidas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando nós colocamos as lentes do Evangelho, nós vemos Deus nos moldando, nos preparando, e até mesmo por meio dos nossos pecados, e usando tudo isso para a sua glória. Não porque Paulo agradou Deus, mas porque Deus se agradou de Paulo, e isso é graça. Pela salvação, o nosso passado é perdoado, o nosso presente faz sentido, e o nosso futuro está seguro. Deus revelou Cristo a Paulo. Deus revelou Cristo em Paulo. Deus revelou Cristo através de Paulo. Nós precisamos entender isso aqui. Paulo está dizendo: vocês ouviram sobre o meu procedimento. Quando nós chegamos na carta aos Filipenses, Paulo, irmãos, ele começa o capítulo 3 de Filipenses como contador, dizendo: ei, para mim era lucro. Eu era o melhor fariseu, eu era o melhor judeu, eu era o cara mais inteligente, eu era o cara mais bem preparado, eu era o cara que dei a minha vida pela lei. Paulo vê isso como lucro. Até que em Atos capítulo 9, capítulo 10, Paulo tem uma experiência com Jesus na estrada de Damasco. A Bíblia diz que o próprio Jesus aparece para ele, chama pelo seu nome e se revela a ele. Aí Paulo vai dizer, capítulo 3, versículo 7, versículo 8 de Filipenses: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e continuo perdendo, eu considero todas as coisas como perda por causa de Cristo. Jesus se revela a Paulo, mas algo ainda mais profundo acontece. Olha o versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Deus não apenas revelou Cristo para Paulo, Deus revelou Cristo em Paulo. Não é somente Cristo ser revelado a mim, ou através de mim, é Cristo se revelar em mim.
Você pode ter toda a informação sobre Jesus. Você pode conhecer a história do cristianismo. Você pode conhecer todos os fatos a respeito do homem judeu que viveu há mais de 12 mil anos atrás. Mas se ele não se revelar em você, irmãos, nós teremos pouco proveito se tivermos somente um Cristo que é revelado a nós, mas não tivermos um Cristo que é revelado em nós. Quando Cristo é revelado em Paulo, Paulo vai dizer: Deus agradou revelar o seu Filho em mim. Aí nós temos uma perspectiva do que Paulo pode fazer agora. Porque agora que Cristo é revelado em Paulo, nós vemos qual é o propósito de Deus em revelar o seu Filho a nós. Deus revela o seu Filho em nós, para que possamos revelar o seu Filho ao mundo. Deus revela o seu Filho em nós, para que Ele possa, através de nós, revelar o seu Filho ao mundo. Olha para mim aqui. Existem 2 dias, os 2 dias mais importantes da sua vida. O primeiro é o dia em que você foi salvo. E o segundo é o dia em que você descobre para que você foi salvo. Paulo está dizendo: eu fui salvo. Ele se revelou em mim. Agora eu o conheço. Agora Paulo vai mudar a lógica e vai dizer: agora eu sei para que eu fui salvo. Eu preciso fazê-lo conhecido. E é para isso que eu fui salvo. Deus revelou Cristo em Paulo, para que ele pudesse revelar Cristo através de Paulo. A revelação de Deus aos outros é impossível, a menos que antes Cristo seja revelado em nós. Sabe o que diz o versículo 24? Que eles glorificavam a Deus por causa de Paulo. Você está comigo aqui? Eles glorificavam a Deus por causa de Paulo. Aí nós chegamos no capítulo 2. E hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou ler o texto. Eu vou orar com você. E nós vamos lendo o texto à medida que nós formos pregando. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós necessitamos da ação do Teu Espírito nesse lugar. Eu estou aqui completamente rendido àquilo que somente o Senhor pode fazer. Ó Deus, eu me vejo aqui juntamente com essa igreja, como Lázaro dentro do túmulo, morto, completamente atado, envolvido por faixas. E nós precisamos ouvir a voz que nos chama para fora. Nós precisamos ouvir a voz que nos levanta da morte para a vida. E é sobre isso que nós oramos. Nós queremos que essa voz fale nesse lugar. Oramos para que o Teu Espírito aponte agora todos os holofotes, todas as luzes, para revelar o Filho de Deus a nós. E nós pedimos que através da Tua palavra, o Senhor fale conosco. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Capítulo 2. Paulo continua narrando a sua biografia. E eu quero fazer um comentário, mas você vai perceber que eu vou dar um salto no capítulo 2. Porque tem uma parte do capítulo 2 que eu não considero tão importante que nós utilizemos em uma pregação, mas você pode ler em casa, na sua Bíblia, com muita calma. Quando você chega no versículo 1, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante dele o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Versículo 3: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante,
para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que esforcei por fazer. Olha para mim aqui. Nós continuamos na biografia de Paulo. Paulo está narrando o que aconteceu com ele antes, a sua experiência com Jesus e os seus primeiros passos na fé. Quando nós iniciamos o capítulo 2, versículo 1, Paulo dá um salto para 14 anos na frente. E Paulo vai dizer, eu fui até Jerusalém. Conversei com Pedro. Houve uma discussão entre nós. Preste atenção, que essa discussão vai se repetir mais na frente novamente. Houve uma discussão entre nós. Ficou acordado, Pedro era o apóstolo para os judeus. Eu fui chamado como apóstolo para os gentios. Pedro foi chamado para pregar para os circuncidados. Eu fui chamado para pregar para aqueles que não foram circuncidados. Ou seja, eles chegaram a uma conclusão. Preste atenção. O Evangelho, ele vem através da fé em Cristo. Independente de qualquer cultura, raça, tribo ou povo. Qual era o problema, pastor? O problema é que nem todos os judeus eram cristãos. Mas aqueles que eram cristãos queriam que os não-judeus se tornassem judeus. E Paulo está dizendo, não. Que nós devemos nos tornar cristãos. Ou seja, aqueles que creem em Jesus, independente de ser judeu ou não. Então Pedro foi chamado para os judeus e eu fui chamado para os gentios. Ok? Até aqui? Segue comigo, por favor. Versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não os gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos dar uma pausa bem aqui? Olha para mim aqui. Paulo vai até Jerusalém. Agora é Pedro que vem até Antioquia. Paulo vai até o lugar onde o evangelho era pregado aos judeus. Agora Pedro vem até o lugar onde o evangelho é pregado aos gentios. E qual é a verdade que une esses dois homens aqui, irmãos? É que nós somos salvos pela fé em Cristo. E nada mais. E nada além. Só que agora é Pedro que vem ver o que Deus está fazendo em meio aos gentios. Nós temos um conflito aqui. Por quê? Porque de acordo com as tradições judaicas, nenhum judeu podia comer com alguém que não é judeu. Ou seja, gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. E quando Pedro chegou em Antioquia, irmão, o churrascão estava lá. Carne de porco. E Pedro estava lá. Irmãos,
Guaraná, Coca-Cola, picanha. O negócio estava bom demais ali. Até que chega Tiago e a sua turma, os barra pesada do judaísmo. Irmãos, quando eles viram Pedro no meio da galera, comendo, de boa, com todo mundo, irmãos, a Bíblia diz, não sei como, não consigo imitar, não consigo nem imaginar. A Bíblia diz que Pedro começa a dissimular. A palavra no original fala sobre hipocrisia. Pedro começa a se afastar, levanta da mesa, empurra o prato, e Pedro começa agora a agir, irmãos, como se ele não entendesse que o evangelho estava unido judeus e gentios através de um único homem, Jesus. Aí há um conflito entre Pedro e Paulo aqui. Por quê? Porque preste atenção. Ortodoxia requer ortopraxia. Ortodoxia significa crer corretamente. Ortopraxia significa praticar aquilo que você crê. Pedro cria que o evangelho era para os gentios também. Mas ele não estava agindo de acordo com aquilo que ele cria. Pedro acreditava que Paulo tinha sido enviado como apóstolo aos gentios e não aos judeus. Mas agora, Pedro está agindo de forma contrária àquilo que ele cria. Então, aquilo que ele cria, havia um conflito, uma esquizofrenia entre doutrina e conduta, entre a fé e a prática. Paulo vai dizer, são hipócritas. Foi só chegar Tiago aqui e a turma dele, você estava comendo com os gentios, você estava no meio de nós aqui, e agora você se afasta? Agora você sai da comunhão? Irmãos, olha para mim aqui. Por que eu estou dando uma ênfase aqui nesse ponto aqui antes de avançar? Porque Pedro cria no evangelho, mas não estava praticando o evangelho que ele cria. Alguém comigo aqui? Não basta crer no evangelho, nós precisamos praticar o evangelho. Não basta crer de forma correta, nós precisamos praticar aquilo que nós cremos. Talvez você está olhando para mim e falando assim, pastor, eu não consigo entender. Eu falo de Jesus para as pessoas, mas parece que elas não ouvem. Olha para mim aqui, ei, escute. É porque a nossa vida fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o volume da nossa voz. Deus não nos chamou apenas para pregar uma mensagem, Deus nos chamou para encarnar a mensagem. Irmãos, o nosso evangelismo fracassa, porque muitas vezes o Cristo que nós pregamos não se parece com o Cristo que nós vivemos. Pedro cria em Cristo, Pedro cria que o evangelho é para todos. Deus deu uma visão para ele, e ele viu que Deus estava apresentando o seu filho ao mundo, mas Pedro estava agindo de forma diferente. Irmãos, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Dwight Lyman Moody, o grande evangelista, dizia que de cada 100 homens, um vai ler a Bíblia, e os outros 99 vão ler os cristãos. Então não basta crer de forma correta, nós precisamos viver de forma correta. E agora, irmãos, preste atenção, nós chegamos no ápice desse sermão. Agora Paulo apresenta a doutrina, a ortodoxia, a crença correta a respeito da nossa fé. Paulo vai apresentar a justificação pela fé. Olha comigo, lá no versículo 15 novamente.
nós judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou um transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha para mim aqui. Paulo encerra seu comentário biográfico e agora apresenta uma doutrina. Paulo aproveita a confusão, o conflito gerado entre ele, Pedro e o Tiago e seus discípulos para introduzir a verdade sobre a justificação pela fé. Olha para mim aqui. Nós estamos falando sobre o assunto fundamental do cristianismo. A justificação pela fé é a doutrina central do cristianismo. E não é à toa, irmãos, que ela é central nessa carta. Fundamental no evangelho que Paulo pregava. E ela é essencial no próprio cristianismo. Ninguém pode entender o cristianismo sem entender o que é a justificação. Ninguém pode ser considerado verdadeiramente cristão sem entender o que é a justificação. Em poucas palavras, o que é que Paulo resume aqui como o evangelho? Paulo vai dizer, o evangelho é a justificação pela fé. O evangelho é a doutrina pela qual nós entendemos que pela obra de Cristo na cruz, nós fomos aceitos por Deus. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, houve a aceitação de Deus por mim e por você. E tudo isso, mediante a fé, pela graça de Deus e nada mais. Eu não quero aprofundar tanto no conceito de justificação hoje, porque nós vamos tocar nesse assunto mais para frente durante a carta. Mas você precisa entender um conceito. Olha para mim aqui. Justificação tem uma conotação legal, jurídica. Porque justificação significa que alguém é levado em julgamento, alguém que está sujeito à penalidade, alguém que vai ser condenado, alguém que precisa ser sentenciado, mas essa pessoa, ela é completamente perdoada, e não apenas perdoada, ela tem todos os seus direitos devolvidos, e não apenas os seus direitos, alguém maior, alguém mais poderoso, vai imputar, essa é a palavra teológica para isso, vai imputar, vai colocar sobre ela algo que não pertence a ela. Irmãos, preste atenção. Na cruz, Jesus era tão pecador como se ele tivesse vivido a minha vida. Para quem crê em Jesus, hoje, nós somos tão amados por Deus, como se nós tivéssemos vivido a vida que Jesus viveu. Vou repetir isso aqui. Vai para mim aqui. Na cruz, Cristo era tão pecador, como se tivesse vivido a minha vida. E eu sou tão amado por Deus, como se tivesse vivido a vida que Cristo viveu.
É isso que a teologia chama de imputação. O oposto de justificação é condenação. Então, justificação quer dizer que, mesmo nós sendo pecadores, mesmo estando debaixo de condenação, Deus nos aceita, apesar dos nossos pecados. Nós não somos aceitáveis porque nós somos justos. Nós nos tornamos justos porque nós fomos aceitados por Deus. Deus não nos aceita porque nós somos bons. Nós nos tornamos bons porque Ele nos aceitou. Deus não me amou porque Ele foi para a cruz. Deus foi para a cruz porque Ele me amou. Meu Deus, somente o Espírito de Deus pode abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender essa verdade. Eu estou falando de algo que é muito maior do que o próprio perdão, irmãos. Eu estou falando de algo que é muito maior do que o próprio perdão, porque o perdão é a absolvição de uma penalidade, é o pagamento de uma dívida, mas a justificação significa declarar que alguém é justo e dá o direito dessa pessoa a desfrutar novamente o favor e a comunhão com Deus. Deixa eu explicar isso aqui. O perdão olha para você e diz: a sua conta está paga, pode ir. A justificação olha para você e diz: a sua conta está paga, pode vir. Tem alguém comigo aqui? Eu quero que você imagine a cena de um tribunal. Nós temos um homem, um criminoso. A sentença é certa. A condenação é certa, o crime é comprovado, ele fez aquilo, ele merece ser julgado. O auxílio está aqui, cadê o Cleiton? Está por aí em algum lugar? Advogados. Escute, perdão é o juiz olhar para esse homem e dizer: perante a lei, você não deve mais nada, e bate o martelo. Justificação é o juiz olhar para esse homem e dizer assim: ei, você não deve mais nada, e a partir de hoje, você é meu filho. Ele veio para o que era seu, os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Um teólogo católico chamado Chesterton vai chamar a justificação de amor selvagem de Deus. Porque não tem nenhuma outra expressão, ó Deus, irmãos, para nós definirmos isso aqui, a não ser de um Deus apaixonado, que nos ama, apesar dos nossos pecados. Jó capítulo 9, versículo 2, há uma pergunta. Jó capítulo 9, versículo 2. Jó 9, 2. Bem sei que isso é verdade. Como, porém, pode um mortal ser justo diante de Deus? Como? Como? Como que o homem pecador pode ser justo diante de Deus? Como que o homem caído pode ser justo diante de Deus? Essa é a pergunta que ecoa pelos séculos dos séculos. Como um pecador pode ser justificado? Abacuque capítulo 2, versículo 4. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Como o homem pode ser justificado, pastor? Pela fé.
Fé em quem, pastor? Fé em quem, pastor? O grande reformador Martinho Lutero, ele vai dizer que essa fé, irmãos, não é o homem, sabe, que crê de forma poderosa, não é o homem que tem uma grande convicção, não é o homem que sabe, que tem uma mente brilhante para entender, não. Essa fé é como um mendigo que andou, faminto, cansado, sem forças, estendeu a sua mão diante do rei, e o rei decidiu a estender a sua mão e o abençoar. É essa fé, irmãos, a fé que olha para Deus com mãos completamente vazias e volta da presença de Deus com mãos completamente cheias da graça de Deus. Até aqui Paulo está falando o que é a justificação pela fé. Agora Paulo vai ensinar, irmãos, a dinâmica mais profunda dessa justificação. Uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que nós fomos justificados com Cristo, nós estamos unidos a Cristo. Olha comigo o versículo 19, coloca na tela para mim. Gálatas 2,19. Pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ei, agora que você entende qual é o conceito de justificação, não é apenas ser perdoado, mas ser recebido novamente por Deus, ser justificado por Deus. Paulo vai dizer, você vai viver essa justificação como alguém que foi crucificado com Jesus. Irmãos, olha a declaração desse homem. Nós temos quilômetros e quilômetros de profundidade nesse versículo, irmãos, e eu não tenho mente, nem habilidade e nenhuma forma de falar adequada para expressar isso para você. Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo. Eu acredito que ninguém entendeu melhor do que isso, pregou, escreveu e até mesmo viveu nos nossos dias do que a W. Tozer. Eu quero bombardear você com algumas declarações de Tozer. Essa vida crucificada, ela pode ser entendida por diversas outras expressões, como uma vida mais profunda, uma vida superior, uma vida inteiramente santificada, uma vida cheia do Espírito, uma vida cristã vitoriosa, uma vida transformada. Tozer vai dizer, o que eu entendo por uma vida crucificada é uma vida inteiramente entregue ao Senhor, em absoluta humildade e obediência, um sacrifício agradável ao Senhor. Essa palavra crucificada nos leva de volta para a cruz de Cristo e aquilo que Ele fez. A vida crucificada é uma vida absolutamente dedicada a seguir a Jesus, a ser mais parecido com Ele, a pensar como Ele, a agir como Ele, a amar como Ele. Toda a essência da perfeição espiritual está inteiramente relacionada a Jesus Cristo. Não há regras, não há regulamentos, não há o que vestimos, não há o que fazemos ou deixamos de fazer. O ponto de partida da nossa jornada é conhecer realmente quem é Cristo. O nosso maior alvo é ver Cristo face a face. A vida crucificada evita essa vida dividida, uma vida em parte secular,
uma vida em parte espiritual, uma vida em parte deste mundo, uma vida em parte do mundo de cima. A vida crucificada começa pela ressurreição após a cruz. Jesus está vivo, portanto nós vivemos. Não sou eu, é Cristo o tempo todo. Viver a vida crucificada não é uma jornada para os fracos de coração. A jornada é dura, é repleta de perigos e dificuldades, e não terminará até vermos Cristo. Mas ainda que a jornada possa ser difícil, o resultado de ver a Cristo face a face compensa tudo. Os que vivem a vida crucificada não buscam lugar, riqueza, fama ou altos postos. Pelo contrário, querem conhecer Deus e estar onde Jesus está. Só conhecer Cristo, isso é tudo. A vida crucificada é uma proposição que custa caro. Viver a vida crucificada não é uma proposição simples. Aliás, você jamais enfrentará desafio maior. O preço certamente é alto. A trilha é difícil. O caminho é com frequência solitário. Mas as recompensas de conhecer a Deus numa comunhão íntima compensarão a jornada. Toze vai concluir. Eu tenho pensado na vida crucificada como uma jornada. Tem começo, é claro, mas o fim nunca estará deste lado da glória. O que Paulo está dizendo é que um dia nós cremos em Jesus. E da mesma forma que Ele foi crucificado, eu e você agora fomos crucificados com Ele. E a vida de um seguidor de Jesus nunca será nada diferente do que essa, mas uma vida semelhante à do seu Mestre. E por onde você for, e por onde eu for, e por onde nós formos, nós precisamos carregar essa cruz. Irmãos, às vezes, alguém chega comigo e fala assim: pastor, posso usar um crucifixo? Claro, pode. É óbvio. Só que tira o Cristo da cruz e coloca você lá. Porque a cruz que ele carregou, a cruz que estava nos ombros dele, ele levou. Agora eu e você, diariamente, precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Essa é a dinâmica da vida crucificada, irmãos. Essa é a dinâmica que Paulo agora está nos envolvendo. Se nós entendemos agora a justificação, nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos unidos a Jesus. Em Cristo, nós já não vivemos a nossa vida, mas Cristo vive a sua vida em nós. Irmãos, Gálatas 2:20 é o resumo, a epítome da experiência cristã. Essa é a caminhada de um verdadeiro filho de Deus. E se tem um cristão que está vivendo uma vida diferente disso aqui, se tem um cristão que está vivendo uma vida diferente de uma vida crucificada, escute, ele não é cristão. Ele não é um seguidor do Cristo crucificado. Porque uma vida crucificada, irmãos, é a verdadeira vida do cristianismo. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: em vez de falar da nossa vida cristã, tratemos da verdadeira vida de Jesus Cristo em nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O encarnado, o crucificado, o glorificado fez morada em minha vida e agora Ele habita em nós. Martin Lloyd Jones disse: alguém vai perguntar, o
que é que você quer dizer com essa afirmação de que Cristo habita em nós? O pastor Lloyd Jones vai dizer. Alguém pergunta, o que significa essa habitação? O que significa isso? Que Cristo agora habita em nós? Alguém vai dizer, eu não posso entender isso. Aí Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte, e a minha resposta é, naturalmente que você não pode, eu também não posso, ninguém pode, porque é uma experiência que vai além da compreensão humana. Não, olha para mim aqui, pelo amor de Deus. O que levou aqueles homens a entregarem suas vidas, a não negarem a sua fé diante das feras, diante dos carrascos, diante de imperadores, diante da forca, diante do fio da espada? Não, irmãos, não é algo que está na nossa compreensão humana, é algo que está além da nossa capacidade de entender. Paulo está dizendo, não sou eu quem vive, mas parece que tem uma tensão aqui, porque logo Paulo vai dizer, essa vida que agora vivo, não sou eu quem vive, mas eu estou vivendo uma vida agora diferente. Não sou eu, mas tem uma vida que agora eu estou vivendo. Irmãos, sempre vai haver uma colisão entre quem você era antes de Jesus e quem você é agora. Sempre vai haver um contraste entre o antigo eu e Cristo. Por quê, pastor? Porque nós estamos mortos. No entanto, nós estamos vivos. Mas não é mais nós que vivemos. Agora é Cristo em nós. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Tem alguém entendendo isso aqui? Agora é Cristo em nós. Olha para mim aqui. O que Paulo está dizendo é que a única coisa que nos torna vivos é morrer com Cristo. A única coisa que vai nos garantir a verdadeira vida aqui é morrer com Jesus. É morrer com Cristo. Irmãos, olha para mim aqui. Isso aqui não é metáfora bonitinha de agora Jesus mora no meu coração. Não. Eu sou uma florzinha de Jesus agora. Não. Aqui é a declaração de um homem que morreu por dentro. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Cristo, Ele habitou tanto em mim, que eu morri para mim. Agora não tem mais Paulo aqui dentro tem apenas Cristo. O Paulo que vocês conheceram morreu. Agora tem um Cristo crucificado dentro de mim. Pastor, por que as pessoas não veem isso em mim? Porque essa vida crucificada, ela só faz sentido na cruz. Essa vida crucificada só faz sentido em Cristo. Paulo está dizendo, vocês lembram do Saulo? Naqueles dias eu estava vivo. Mas agora não é mais assim. Porque quando eu encontrei com Cristo eu morri. E agora Cristo vive em mim. Não, olha para mim aqui. Esse não é aquele versículo bonitinho para você decorar. E depois do culto você postar no seu Instagram. Não. Esse versículo, irmãos, é um atestado de óbito. Esse versículo é uma sentença de morte. Essas são as palavras de um homem que verdadeiramente morreu para si mesmo. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Um Cristo crucificado vive em mim. E eu estou crucificado com esse Cristo. Agora eu verdadeiramente vivo. Mas não eu. Não o mesmo eu de antes. Um outro homem. Uma nova criatura. Que agora vive para Deus. Irmãos,
Alguma coisa acontece quando alguém tem um encontro com Jesus. Alguma coisa acontece quando alguém é justificado por Cristo. Paulo vai dizer: alguém morre e alguém nasce. É aqui que você entende, irmãos, por que é que um cristão não está livre para pecar. Não é que ele não queira, é porque ele morreu. Não é que ele não se sinta tentado, é porque agora por dentro ele está morto. Agora, irmãos, nasce uma nova criatura, com novos desejos, novos anseios e novos prazeres. Nós podemos, mas não queremos, porque tudo mudou, tudo agora é diferente. Cristo vive em nós. Um dia, perguntaram para A.W. Tozer: o que é que significa ser crucificado? Tozer respondeu: um crucificado não olha mais para trás. Por quê? Só porque eu estou de costa? Não, é porque eu fui crucificado. Um crucificado, Tozer vai dizer, não volta atrás. Um crucificado não tem planos para o futuro. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Escute. Estou quase finalizando. Em certo sentido, nós vivemos essa nova vida. Em outro, é Cristo que vive essa vida em nós. Então não é simplesmente viver com Cristo, mas é Cristo fazendo a sua habitação em nós. Escute, o propósito de Deus é nos salvar. Não é nos salvar do inferno. O propósito de Deus é nos salvar, é nos tornar parecidos com Cristo. Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Alguém pode repetir isso aqui? Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Alguém pode me ajudar aqui? Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Alguém pode gritar isso aqui? Não eu, mas Cristo. Em 1930, uma ativista holandesa, que durante a Segunda Guerra Mundial salvou muitos judeus dos nazistas, ela foi até a Uganda. Um grande avivamento estava acontecendo na Uganda, 1930. Milhares e milhares de pessoas sendo salvas na Uganda. E ela vai até lá para saber o que é que estava acontecendo. Que uma igreja perseguida, uma igreja que era martirizada, uma igreja que estava sofrendo, estava transbordando da vida de Cristo. Quando ela chega lá, ela procura o pastor da igreja e pergunta, o que é que está acontecendo? O pastor pega a Bíblia, abre em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fomos crucificados com Cristo. Assim já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. O pastor olha para ela e diz assim, não nós, mas Cristo. 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 Vamos. É nessa hora que o pregador se vê derrotado. Porque a gente não consegue explicar. Se eu soubesse pelo menos cantar. Sim, eu amo a mensagem. Até morrer, eu a vou.
Não, volta. Levarei. Até onde? Não eu, mas Cristo. 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 É isso que Jesus diz em Marcos 8:34. Fica de pé, para parecer que está acabando. Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bonhoeffer diz o seguinte: a forma terrena de Cristo é a forma da morte do crucificado. A imagem de Deus é a imagem de Jesus Cristo na cruz. É nessa imagem que a vida do discípulo deve ser transformada. É uma vida em conformidade com a morte de Cristo. É uma vida crucificada. Escute. O nosso relacionamento com Cristo é uma questão de vida ou morte. E isso no nível muito superior. Por quê, pastor? Porque crer em um Cristo crucificado não é apenas crer que Ele foi crucificado. Crer em um Cristo crucificado significa crer que nós fomos crucificados com Ele. É como se Jesus estivesse dizendo: se você quer ser meu discípulo, você deve caminhar como um homem que carrega uma cruz. Por quê? Porque um homem que carrega a sua cruz é um homem que assinou o seu atestado de óbito. É um homem que morreu para si mesmo. Irmãos, por que eles eram ofendidos e eles não revidavam? Por que eles eram maltratados e eles não maltratavam em resposta? Por que eles eram torturados e abençoavam aqueles que o torturavam? Olhe para mim aqui, sabe por quê? Porque ninguém pode matar aquele que já está morto. Você não entendeu? Sabe por que você ainda se ofende? É porque você está vivo. Sabe por que você não se sente magoado, ressentido? Você se sente, pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, as minhas feridas, os meus traumas. É porque você está vivo. Um homem que está morto, irmãos. Um homem que foi crucificado. Um homem que está preso em uma cruz. Morreu para si mesmo. Crucificado com Cristo não é uma figura de linguagem, significando que apenas Cristo morreu por nós, ou seja, apenas Ele nos representava. Não, isso é morte. A vida acaba, a vida é exterminada, a união com Cristo, existe a morte da nossa velha vida. Por quê, pastor? Porque o vinho novo, a vida de Cristo, explode as velhas garrafas do velho homem. A nova vida, a explosão da vida de Deus vai explodir o velho Adão que habita dentro de nós. A cruz não somente pôs fim à vida de Cristo, a cruz também pôs um fim na nossa velha vida. Ela destrói o velho modelo, o modelo de Adão. A vida do crente agora tem um fim. Então Deus, o Deus que levantou o Cristo dos mortos, levanta o crente e uma nova vida começa. Então você vai dizer, nós precisamos fazer alguma coisa em relação à cruz. E nós só podemos fazer duas coisas.
Ou nós fugimos dela, ou nós morremos nela. Por quê, pastor? Porque o Cristo crucificado, Ele espera seguidores crucificados. Coloca o final do versículo 21. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei... Volta no versículo 20, por favor. Versículo 20 ainda. É o 20. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pastor, onde é que a nossa fé descansa? Nossa fé descansa no amor de Deus. Como é que nós vivemos essa vida pela fé em Cristo? Nós vivemos somente porque Ele nos amou e se entregou por nós. Se há algum mérito em nós, deve ser lançado fora. Porque se dependesse dos nossos méritos, nós não seríamos justificados. Tudo isso é fruto do amor selvagem de Deus. 2 Coríntios 5, 14 a 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Domingo passado, cheguei na igreja, recebi um WhatsApp de um amigo meu lá de São Luís. Ele disse: mano, lendo esse livro eu não tive como não lembrar de você. E mandou um trecho do livro. Esse livro eu acho que eu li há uns 3 ou 4 anos atrás. Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. E quando ele mandou o trecho, eu falei: cara, eu vou pregar sobre isso no próximo domingo. Já tem a conclusão da minha mensagem. E eu vou ler o trecho que ele me mandou. A cruz é o lugar mais seguro da terra, e onde os ventos mais violentos açoitam a sua alma, mas também onde você usufrui da maior imunidade contra os artifícios de Satanás. Ao abraçar a cruz, você está morrendo para cada mecanismo em sua alma que Satanás pode usar contra você. A mais intensa dor produz a mais alta liberdade. Não há estratégia contra santos crucificados, porque eles não amam sua vida, mesmo sob o risco de morte. Por quê, pastor? Porque quem está morto não pode morrer. Feche os seus olhos, vamos orar. Pode colocar essa música sublime. Pede para alguém retirar aqui a cruz aqui de cima. Segura o povo lá fora que a gente vai ter um tempinho aqui. Feche os seus olhos. Aleluia. Como tu, oh, aleluia. Jesus, não há ninguém além de ti. O Cristo crucificado está chamando os seguidores crucificados. Humilde assim, Você só pode fazer 2 coisas em relação à cruz. não há ninguém. Ou você foge daqui, ou você corre para essa cruz. Ou você foge dessa cruz, ou você corre para ela. Não há Ei, o lugar mais seguro, o lugar mais seguro da terra é crucificado com Cristo.
ouro, melhor que a vida é o teu amor. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora Ele. Oh. Aqueles que já estão crucificados com Ele, adorem em espírito e em verdade. Cadê a adoração dos crucificados? Cadê a adoração dos crucificados? Orabacandararabas. Orabassuria larabarabachô. Rebassuria barabas. Oh! Yeah! Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Como espero te amar, em que verei A recompensa não é desse lado da glória. teu amor. A recompensa é do lado de lá da glória. Ei, a recompensa dos crucificados é Cristo. Em galeria, A recompensa dos crucificados é Cristo. como espero te amar, em que verei a face do teu amor. Como espero te amar. Não eu, mas Cristo. 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 Essa precisa ser a resposta, irmão. A partir de hoje, alguém precisa ver a cruz em você. Alguém precisa ver o crucificado em você. E quando alguém perguntar, por que é que a tua família dá certo? Eu só vejo problema na tua casa, mesmo assim a sua família está bem, está feliz. Não eu, mas Cristo. Por que é? Por que é que você reage assim diante dos problemas? Não eu, mas Cristo. Por que é? Eu não sei. Por que é? Não eu, mas Cristo. Por que é que você prospera? Não eu, mas Cristo. Por que é que você é abençoado? Não eu, mas Cristo. Por que é que você é feliz? Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Escute, se essa não for a nossa resposta, é porque tem alguma outra coisa que está nos satisfazendo que não é Jesus. Paulo vai dizer:
eu estou crucificado com Cristo. Agora Cristo vive em mim. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão à altura do seu coração. Diga comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu entendi. Não eu, Cristo. Não eu, Cristo. Diga, Senhor Jesus, existe um eu dentro de mim que está vivo, mas hoje esse eu precisa morrer. E eu quero, nessa noite, reconhecer a vida de Deus, o Cristo crucificado, vivo dentro de mim. Perdoa os meus pecados e me recebe como teu filho, agora, para sempre. Amém. 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 Olha para mim aqui. Nós vamos finalizar essa celebração. Eu quero te dar uma oportunidade. Se você repetiu essa oração hoje comigo aqui, pela primeira vez, e nunca você entregou sua vida para Jesus, esse convite é para você. Se você repetiu essa oração comigo aqui, e por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, esse convite também é para você. Eu vou contar até 3. E se você repetiu essa oração e deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, voltar para Jesus hoje, quando eu terminar a contagem, você vai levantar bem alto a sua mão dizendo: sim, eu quero Jesus. Sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sim, eu quero voltar para Jesus hoje. Se você hoje entendeu que Cristo está te chamando para morrer com Ele e para que a vida dele viva em você, esse convite é para você. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com o Senhor, levanta bem alto a sua mão, eu quero conhecer você. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Pastor, eu quero que Jesus viva em mim a partir de hoje. Se você deseja isso, sai do seu lugar e vem até aqui. Eu quero conhecer você. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, se você deseja se reconciliar com o Senhor, esse convite é para você. Tem mais alguém entre nós que deseja essa nova vida em Jesus, que deseja essa nova vida em Cristo? Esse convite é para você. É o último convite que eu vou fazer. É o último dessa noite, dessa celebração. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Hã? Não entendi. Você quer? Vem. Se quer, vem. É a tua noite. Se você deseja isso para a sua vida, se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quero te convidar, dê um passo até aqui à frente. É o último convite que eu vou fazer. Se não há mais ninguém, eu vou orar com os meus irmãos que estão aqui. Vamos orar. Tira a sua mão para cá, em direção a eles. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado porque é o Senhor que fez isso. Não foi o homem, não foi o pregador, não foi o pastor, não foi a família, mas o Senhor capturou o coração dos meus irmãos. Nós oramos, Senhor, para que eles sejam completamente perdoados agora de todos os seus pecados. E uma nova vida comece a nascer hoje. A vida de Cristo neles. Crucificados para o mundo. Vivos, completamente vivos para Deus. E a sua vida vivendo e habitando dentro deles em plenitude. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para mim aqui. Como é seu nome? Paulo. Paulo. Você é? Nádia. A Nádia. Nádia? Nádia. A Nádia. Olha para mim aqui.
Vocês têm certeza da decisão que vocês estão tomando? Sim, hoje, graças a Deus, de um ano pra cá, tomando essa decisão. Você tem certeza da decisão que você está tomando? Olha para mim aqui. O que foi pregado aqui hoje é que essa é a vida mais difícil, mas a melhor vida que vocês poderiam escolher. Esse é o lugar mais difícil de viver, crucificado com Cristo, mas é o lugar mais seguro dessa terra, porque esse Cristo vem habitar dentro de nós. Estava pregando na minha cantora. Olha para mim aqui, eu quero compartilhar 3 notícias com vocês. A primeira é que os pecados de vocês foram perdoados. A segunda notícia é que a Bíblia diz que há uma grande festa no céu quando alguém se arrepende. A terceira notícia é que vocês não estão sozinhos. Caminhar com Jesus é caminhar em família, com pessoas que nos amam, que vão nos aproximar cada vez mais de Deus. Eu vou contar, não sei se vai dar certo aí, Moisés, vê se dá certo aí fazer o movimento, mas tá arropiado ainda? Segura o coração aí. Olha para mim aqui, eu vou contar até 3. Aí vocês vão virar de frente para lá. E a nova família espiritual de vocês vai receber vocês com muita alegria. Tá bom? Só tá uma parte dela aqui hoje, porque são 2 celebrações, aí vem uma outra grande metade no próximo culto. Eu vou contar até 3, vocês viram de frente para lá. Tá bom? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia! Irmãos, é tudo